Buenas tardes, como andam? Acá quem vos fala é Thiago Silva. Eu sou o docente que vai conduzir esta unidade curricular chamada Pedagogia de la Educação Física. Esta unidade curricular que é a ser parte do programa conjunto ANEP Udelar de la carreira de licenciatura em Educação Física, opção Práticas Educativas. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Acá estamos diante de uma pandemia produzida aí por uma enfermidade, não? Um vírus classificado como Covid-19 e que vem aí nos defrontando com distintas formas de se governar, verdade? O governo no sentido de conduzir condutas, certo? E distintas formas de se conduzir condutas, não? Em distintas nações, não? Tanto por el poder presidencial, não? Da autoridade máxima de uma nação, como com o poder da ciência, não? Nunca se falou tanto de ciência, nunca o discurso científico esteve tão em voga, certo? Tão na boca da gente, não? O quão se habla da curva, não? De diminuir a curva para o sistema de saúde não se sobrecargar, enfim. Creio que esta noção de governo paradoxalmente é produtiva, certo, para esta unidade curricular, que vem apresentar no uma teoria ou teorias, não, pero vem apresentar algumas teorizações, não, alguns movimentos que hace pensar nas teorias, não a partir de um método, não? Poderíamos dizer assim, pero a partir de tecnologias de poder, não? E na unidade 2 desta unidade curricular vamos falar mais diretamente, não, disto que chamamos de tecnologias do poder, certo? E que produzem, não, diferentes formas de se governar, ora por el discurso científico, ora por los discursos de los responsáveis, não, por governar as nações, ora por la visibilidade mediática, não, por que não pensarmos assim, pero que produz efeitos também na maneira que nos relacionamos, certo? Enquanto carreira, não? Enquanto unidade curricular. A Covid também produz na movida em las formas de se ter classe, certo? Acá mesmo estamos nos encontrando de maneira virtual, certo? E que para mim é algo novedoso e não menos desafiador, certo? Pero creio que, bueno, com nossa organização aí, com nossos fóruns, com nossos meios aí que temos para nos comunicarmos, vamos levar adelante, não? Vamos salvar esta unidade curricular aí com êxito, certo? Existe que dizer desde agora, êxito para nós outros, não? Frente a este grande desafio. Bueno, como vos hablava, vou apresentar para vocês um pouco da estrutura do curso, Pedagogia da Educação Física, certo? A partir de los desdoblamentos de uma série de reuniões, encontros que tuvimos enquanto docentes, não? Para definir um outro calendário, certo? A ideia de,
13 de março, o reitor lançou a resolução de irmos pensando classes virtuais para iniciar o semestre, ¿no? E, bueno, com todos os desdobramentos que tuve a Covid, por exemplo, no mundo, semanas mais tarde veio o comunicado de que o primeiro semestre deveria ser totalmente virtual, não? Seria impossível começarmos as classes presencialmente, em virtude principalmente não de la quantidade, por exemplo, de estudiantes que se tem, não? Em nossos cursos. E, bueno, e quedou decidido isto, não? Fechas de início e fim de las classes, e aí início de las classes é hoje, não? 20 de abril de 2020, e o fim de las classes, semestres impar, 30 de julho de 2020, não? O semestre vai até 1º de agosto, pero o 30 de julho é o jueves, não? O dia que temos classes, não? Nossas classes serão lunes, das 16 horas até 18 horas, e jueves, das 16h30 até 18h30, certo? Então, bueno, todo o material que vou compartilhar dentro deste horário, certo? As tarefas que vou solicitar vão ser solicitadas dentro deste horário, ou utilizando ao menos o final destes horários, não? 18 horas e 18h30, mais adelante vocês vão entender um pouco do que hablo. Pero, bueno, para termos em conta, o que devemos ter em conta agora é estas fechas de início e fim de classes, certo? Bien. A fecha de exame estamos a definir, certo? Pero provavelmente o exame de pedagogia da educação física será, provavelmente não, pero será entre o dia 13 e 22 de agosto, que é as fechas no calendário de ICEF programadas a receber os exames. Isto, na brevidade, vamos compartilhar com vocês. Vou poner esta informação em el espaço, ¿no? De pedagogias em Neva. Bien, logo de início aqui. Essas informações já estão aqui, vocês poderão fijar-se se é que já não se fijaram. Bien. Então, seguindo, não? Com nossa estrutura do curso, como já havia comentado, não? As classes serão via plataforma EVA. Desta plataforma vamos utilizar algumas ferramentas, certo? E entre estas ferramentas de EVA está o fórum, não? O fórum será utilizado, não? Em consultas, não? Logo no início da página em EVA tem um fórum consultas que é disponível para qualquer consulta, certo? De caráter individual e que tenha um efeito coletivo, não? Muitas vezes nossas perguntas são perguntas, bueno, relacionadas a, por exemplo, a assinatura que está interessante pôr em fórum, pôr em debate, achei que pode ser a dúvida, por exemplo, de outro companheiro ou companheira, certo? Então, achei há um espaço exclusivo para isto. E há um outro fórum que se chama Novidades, que achei podremos não estar compartilhando, bueno, algumas novidades que vão se dando ao largo do semestre, não? E, por exemplo, hoje mesmo chegou hasta mim uma circular, a primeira circular
encontro de investigadores e extensão em ICF Montevideo. É um encontro muito interessante, não? Que agora foi subir também para este tema novidades, que, bueno, nesta primeira circular se dá a possibilidade de se apresentar trabalhos, não? Que estamos fazendo acá, construindo acá em Rivera, poderíamos estar sistematizando, não? O que estamos fazendo e apresentando nesse espaço. É uma forma interessante de intercambiar, não? Com outras sedes, intercambiar com outras pessoas que estão trabalhando com o mesmo tema, não? O mesmo objeto, não? Que nós outros. E sei que muitos de vocês estão involucrados aí em projetos de extensão estudantil, em projetos aqui da unidade de ensinança, certo? E é uma forma de sistematizar e, bueno, compartilhar, não? Estes saberes. É um exemplo, não? De o que estaria considerando como novidade, não? Muitas vezes há encontros locais acá que creio que é interessante compartilhar para que vayamos pensando que a formação vai mais achar isto, não? De assistir uma aula, certo? E a formação universitária me refiro, certo? Bien. Os fóruns também serão abertos em distintos momentos, né? Por exemplo, nesta classe vou habilitar um fórum aqui para perguntas sobre isto que estou falando agora, a estrutura do curso, capaz que quede alguma dúvida, e aí vai ser habilitado aqui um fórum para dialogarmos sobre a classe. E aí vou tentar abrir um fórum, não, em cada classe. Vocês, Lichando Eva, aí vão compreender um pouco, não? Cada classe está numa secção, certo? E nesta secção tem distintas ferramentas de Eva aqui, tanto fóruns quanto este outro item que vou falar agora, que é as URL, não? Que são um mecanismo para adicionar links, não? De YouTube, por exemplo, que é o canal que vamos utilizar, certo? Que vou utilizar, por exemplo, para subir este PowerPoint, que vai ser salvo em formato de vídeos. Vou subir a Eva, estou criando um canal, vou subir a YouTube, estou criando um canal em YouTube, e YouTube vai generar um link em que eu vou salvar em Eva. Não? Por que não vou salvar direto a Eva? Porque Eva não suporta, não, vídeos com um formato muito pesado, não? Então, a ideia é trabalhar com os vídeos, pero salvando YouTube e, bueno, e pegando o link aí nas URL, que é uma ferramenta que oferece Eva, certo? E aí poderão ver aqui que quando hablo de la URL, hablo de vídeos tutoriais, que são estes que vou produzir, não, para compartilhar com vocês, e seminários. Os seminários são uma das 3 avaliações que vamos fazer, não? Em 3 formatos um formato de los 3 que vamos fazer na assinatura, não? Um seminários, que é uma avaliação em equipe, não, em grupos. As tarefas, que vão basar-se basicamente em leituras dirigidas, e os questionários. Questionário é a ferramenta, não, de Eva que vou utilizar para aplicar o parcial, certo? Na verdade, los parciales, não? Trabalharemos com 2 parciales no semestre,
cada classe vamos apresentar uma leitura dirigida e a cada classe vamos apresentar um seminário. Este seminário que é em grupo, certo? Cada grupo ao largo do semestre vai estar a cargo de um seminário que vou explicar na continuação. Bien, sobre os grupos do seminário, certo? É uma evolução em grupos, então, né, uma evolução coletiva, a única evolução coletiva, não? Pero nada de se reunir-se aí, não? O lema agora é quedar-se em casa, não? Fique em casa. Então, a ideia é que trabalhemos através de vídeos, certo? Comparto aqui abaixo alguns programas, não? Há uma série de programas aqui que compartilho este plano de contingência da universidade, com possibilidade, certo, bueno, tanto de vídeos como trabalhar com áudios, fotos, enfim, há uma infinidade de programas aqui. Creio que um programa interessante é o Zoom, certo? Já hicimos algumas reuniões, não, por Zoom, e tem a possibilidade, certo, de poner como que 300 pessoas, pero os grupos vão ser de 6 pessoas, e aí é tranquilo, não, a ser uma reunião assim, cada um em sua casa, discutir o texto, ver. Bueno, está decidido que vão levar para o seminário e peça a gravação. Há uma teclita X-Rec, e aí vão teclar X e peça a gravação, salve o produto, não? Salve o produto desta charla que vocês vão fazer coletivamente e vou dar os passos nas diapositivas seguintes do que fazer com este produto, não? Este vídeo salvo. Pero por agora é interessante termos em conta que serão grupos de 6 integrantes, um integrante e só uno de cada grupo agregará os nomes de los demás membros a um fórum habilitado em EVA hasta o dia 24 de março de 2020. Então, esta tarefa acá é interessante a sermos hoje, se possível, não? Ou no máximo hasta dia 24. É charlar com os compas e formar os grupos de 6 pessoas. Tá? Formado o grupo de 6 pessoas, uma pessoa vai pegar aqui o nome e o primeiro apelido de todos e vai editar a em EVA. Vai um fórum habilitado a para poner, certo? O nome de los membros do grupo. Assim, eu fui com estes nomes dar uma ordem na apresentação dos seminários. Estou organizando isto em EVA também, nos próximos dias, creio que já estará, não? Os dias de cada grupo, não, apresentar seus seminários, certo? Como já havia comentado, abaixo vai alguns programas que facilitam, não, esta produção, não? Eu já falei de Zoom, pero há Google Meet, MEET, não? É interessante, é possível também salvar a conversação, certo? Em um arquivo e para poder um arquivo de vídeo, não? Para poder subir a YouTube, não? O porquê subir no YouTube? Eu vou explicar mais adelante, pero essa é a ideia de criar um URL para que se pueda também compartilhar em EVA, tá? Pero pouco a pouco. Vamos ao próximo, a próxima diapositiva, de a pouco. Bien. Sobre a dinâmica de construção do seminário. Então, cada grupo terá uma semana para construir um seminário a partir de um texto base, que vou subir a EVA, certo? Bueno, o texto base que apresentará o grupo estará disponível uma semana antes de sua apresentação através de EVA.
Bien, o sea, ao final da classe de lunes será habilitado o texto para o outro lunes. Ao final da classe de jueves será habilitado o texto para o outro jueves. Então, o que desses textos é importante, não? Trazer para sua apresentação? Vou falar na próxima diapositiva. Bueno, sobre os pontos a considerar e evaluar, não? O que, por exemplo, ustedes devem considerar para construir este seminário através do texto que vou compartilhar com vocês? É exatamente o que eu vou evaluar, mirando o seminário de vocês. Entende? Então, as perguntas que eu tenho para evaluar o seminário de vocês podem ser uma base, certo? Para vocês construírem seus seminários. Então, entre os pontos, que são 7, estão: apresentam uma breve biografia do autor do texto. Então, é interessante, não? Em pensar o seminário falando de quem construiu, não? Quem produziu este texto, não? Na internet temos fotos, não? De los autores, vamos encontrar as biografias, não? Há autores recentes aí que têm os seus currículos, não? Disponibilizados na internet. Há autores clássicos que têm suas biografias em Wikipédia, por exemplo. Então, é interessante, apresentar este autor, não? Que produziu o texto que estamos trabalhando, não? É ponto que é interessante, é uma forma de introduzir o texto, não? Direto lá no central do texto, não? Vamos por partes, introduzindo a temática, nos dá tempo também para pensar conjunto de coisas, não? A história, por exemplo, de autor está muitas vezes implicada, não? Com o que este autor produziu em determinada época, não? Muitas das condições de possibilidade de determinada época produzem, não? O que é central, não? O que é central hoje na produção do conhecimento, não? No mundo. Uma vacina para a Covid, não? Na universidade há programa de becas para investigadores investir em investigações, não? Que pensem, não? Na vacina ou na vacuna para a Covid, assim como em Brasil, assim como nos Estados Unidos, assim como, os países estão investindo muita plata em uma vacuna, por exemplo, para a Covid. Então, as condições de possibilidade, não? Que estão imersas a este momento que vivemos apontam para isto, não? Em outros momentos, e aí não é só estes acontecimentos globais, pero às vezes microacontecimentos, não? Determinados espaços, não? Que as pessoas vivem, constitui aquilo que as pessoas investigam, não? A produção de conhecimento está sempre implicada nesta relação, né, do sujeito com o espaço onde vive, não? Com as relações que lo afectam, lo atravessam, lo cruzam, certo? Então, é interessante apresentar, não? Quem é o autor do texto que estamos falando. Outro ponto 2, localizam e explicam o tema e o objeto do texto. E aí vamos falar um pouco mais disto, não? Do tema e objeto. Agora, quando falarmos das leituras dirigidas aqui, há umas questões que, exemplificam um pouco esta ideia do tema e o objeto do texto, não? Em la próxima classe
vou hablar também um pouco disto, não? Na próxima classe não, na outra classe, daqui 3 classes, não? Vou falar um pouco disto. Ponto 3. Pueden separar-se de uma leitura literal do texto e articulá-lo com outras fuentes, notícias, películas, dibujos animados, enfim, outras fuentes, não? Videos de YouTube, na entrevista, na cita com alguém, não? Que hable do mesmo tema, que trabalhe com o mesmo objeto do investigador de nosso texto. É um ponto que dialoga um pouco com esta capacidade de se desprender um pouco do texto, não? Que aborrio dos seminários onde, bueno, são hechas leituras lineares do texto, certo? Então, vamos pensar um pouco nisto, não? Vamos tentar escapar desta linearidade de uma leitura estrita do texto e pensarmos um diálogo do texto com outras fontes, não? Que puedan possibilitar pensar o texto de outros modos, certo? Em ponto 4, en el uso de outras fuentes, mantém uma regularidade argumentativa sem escapar de la temática. Es decir, as outras fuentes também não vão falar diretamente do texto que estamos falando. Alguns tramos, por exemplo, num vídeo podem dialogar com o que estamos falando, não é todo, não? Então, pensar isto, quando saímos do texto, pensar outras fontes, estamos seguros, não, de que esta fonte está falando em diálogo com o texto, não podemos deixar, por exemplo, a outra fonte nos levar para outros temas e, bueno, nos fazer escapar do tema, não? Então, regularidade argumentativa existe, não? Bueno, salimos do texto, salimos de uma leitura linear do texto que estamos trabalhando, buscando outra fonte. Desta fonte, como vai ser nossa precisão em buscar o que queremos, não? O que tem diálogo com o que estamos trabalhando no texto, e manter esta regularidade em argumentos, não? Sem escapar da temática do texto, não? Este texto que é a base de nossos seminários, certo? Ponto 5. Apresento relações entre lo que é problema en el texto base e lo que é problema en la unidade donde se está trabalhando en el texto. Então, na próxima classe vamos bichar o programa da assinatura, não? E vocês vão ver que o programa está dividido em 4 unidades. Unidade 1, 2, 3 e 4. E cada unidade tem problemas, não? Tem questões específicas a tratar. Então, em los seminários, é interessante também apresentar, não? Capaz que uma diapositiva tentando dialogar com isto, não? O que é problema para o autor do texto, não? Quais são as questões que o autor do texto traz para discutir, ou discute, ou analisa, não? E que relações há entre estas questões e a unidade onde se está trabalhando o texto. Bien. Bueno, ponto 6. Apresento relações entre lo que é problema en el texto base e lo que é problema en el curso onde se está trabalhando o texto. Mesmo, o que é problema para o autor do texto que estamos trabalhando? Não? Que relações há com o que é problema para o curso Pedagogias de la Educação Física? E acá, por exemplo, los pido que estejam atentos ao próximo vídeo, não? Que vou compartilhar em esta classe, que
justamente se dedica a pensar o que é problema para o curso de Pedagogias da Educação Física. É um vídeo curto dedicado a isto, ¿no? ¿Qué es problema para Pedagogias de la Educación Física? Aí ustedes podem recorrer, por exemplo, a este vídeo para justamente fazer as articulações, ¿no? Com esta questão, por exemplo, ¿no? para estar aportando a seus seminários, que é interessante, ¿no? Ponto 7. Apresentam perguntas que conduzem a outros objetos de investigação sobre o tema. Então, bueno, fazer perguntas, ¿no? Nosso exercício de problematização. O que é a problematização? É como colocamos perguntas, ¿no? E estas perguntas agora têm um caráter mais, bueno, calibrado, ¿no? Que é pensar, por exemplo, objetos de investigação, certo? Então, agora, quando falar de las leituras dirigidas, vou dedicar-me a falar de tema e objeto, não? E vai ser principalmente na próxima classe já vou estar dedicado a falar isto já como exemplo de um texto que já vamos ler não para a próxima classe. A próxima classe é agora em jueves, em lunes que vem vamos trabalhar com este texto, não? E já operando com este tema e objeto, não? Qual é o tema do texto? Qual é o objeto que o autor analisa do texto? Certo? Então, vocês viram que algumas questões acá vocês podem quedar com algumas dúvidas, pero este é o que causa um pouco este caráter emergencial, não? De, por exemplo, cambiarmos a estrutura, não, presencial para uma estrutura virtual, não? Então, se eu optei acá em falar primeiro desta estrutura do curso na modalidade virtual. Isto, por exemplo, que estou apresentando agora, viria depois de eu fazer uma introdução da assinatura, não? Pero como, por exemplo, este plano de contingência para a modalidade virtual me hace tomar a atitude de cambiar a ordem, não? Do curso, de preferir falar da estrutura do curso na modalidade virtual, capaz que produz alguns efeitos, pero como tendrão os materiais salvos acá na plataforma, creio que logo vai ser sentido, não? Pouco a pouco, creio que já vai dar sentido com as leituras e com as audiências aos outros vídeos, certo? Bien, sobre como e quando subir o vídeo. Então, se cada grupo, depois de editar seus seminários em vídeos, e aí, bueno, uma pessoa, ¿no?, do grupo vai quedar responsável por el produto salvo. Por exemplo, se hicierem no Zoom assim, certo? Poderão salvar o vídeo, certo? E subir este vídeo a YouTube hasta las 12 horas del dia de la apresentação. Então, para subir o vídeo ao YouTube foi criado um correio de la unidade curricular em Gmail. Eu puse abaixo assim. Clicar na ventana de YouTube, acessar o canal de la unidade curricular achar e subir o vídeo para o canal. O YouTube generará uma URL que será utilizada por mim, ¿no?, para indexar o vídeo a EVA, às 16 horas de lunes e às 16:30 de jueves. No sentido de, bueno, cumprir o horário da classe, assim, ¿no?, de estar presente assim, no horário da classe, subirei o vídeo achar. Como todos vão ter assim, ¿no?, o correio
E a contrasenha poderão ter acesso, não, ao vídeo já ao meio-dia, quando o grupo subir su vídeo, pero a ideia é manter, não, já como é o espaço formal, não, de nossa unidade curricular, manter sempre atualizado, principalmente nos horários da classe, com material produzido por nós outros, certo? Acá eu pongo de novo aqui programas para edição de vídeos, não? Já que estou falando de vídeos acá, pero é o mesmo que já compartilhei anteriormente, tá bem? Bueno, falar da leitura dirigida, certo? O que são essas leituras dirigidas, não? Como se constituem? Estamos atentos, não, em nossas leituras, aos textos, alguns pontos aqui que creio que são importantes para constituir estas leituras dirigidas, certo? Que pontos são estes, não? A ubicação do tema, não? Que está tematizando o texto que estamos trabalhando, que estamos lendo? Puse na pergunta, que assunto se desarrocha em el texto? Certo? Que se distingue, por exemplo, do objeto. Não? O objeto é aquilo em que o autor mira, não? Que o autor vai analisar no texto. Não? Por exemplo, vou dar um exemplo recente aí de minha tese de doutorado. Não? Bueno, qual era o meu tema de teses de doutorado? Meu tema era o surf, certo? Surf, vou estudar o surf. Bien, e bueno, a partir das leituras que hice em este tema, surf, eu fui encontrando algumas lacunas, certo? Alguns espaços em branco, não, que a produção do conhecimento não abarcava deste tema. E a partir disso fui produzindo meu objeto de investigação. E basicamente o objeto não é que do tema apresentado no texto será analisado por el autor, não? Então, em minha tese, por exemplo, o que eu analisei foi o surf praticado por surfistas profissionais. Então, se não é de qualquer surf que estou falando, não? Em tese, eu falo do surf praticado por surfistas profissionais. Distinto, por exemplo, de minha tese de grado, por exemplo, que eu hice anteriormente, onde eu estudei o surf. O surf foi um tema de minha tese de grado, pero eu estudei o surf a partir do surf praticado por surfistas amadores, não? Meu objeto foram as memórias de los primeiros surfistas a praticarem o surf na playa del Cassino, que é a playa onde, bueno, vivi, empecé a surfear, enfim, tendria uma relação com este espaço, mira, quando falava já da importância de pensar a biografia do autor, não? Então, há uma distinção básica aí entre tema e objeto, não? O tema envolvendo algo mais general, não? De que estamos falando, de que os autores dos textos que vamos ler estão falando, e aquilo em que o autor se dedica a mirar, não? Se o autor vai mirar, vai analisar, não? Em tal texto, em tal investigação, certo? E, bueno, outras perguntas também que podem ajudar a constituir, não, esta leitura dirigida, não? Outro ponto que pode dirigir nossa leitura. Então, que disse o autor a partir de suas análises ao objeto que mira? O que está dizendo o autor neste texto, não?
Já identificamos o objeto do texto. O que está falando o autor sobre este objeto? Outra pergunta. Que se pode dizer de las análises hechas por el autor? Bueno, o que podremos dizer, não, sobre as análises que ele hizo, não? Então, se tem as análises do autor, e esta outra pergunta se dedica a pensar nossos pontos de vista sobre as análises do autor. Se entende? É uma distinção pequena, pero importante aí nestas duas perguntas, não? E não menos importante é a última pergunta. Que outros objetos se podem construir, problematizar em função do tema tratado por el autor? Então, poderíamos pensar, não? Mira, o autor trabalha com o tema. Eu falava já do meu tema de investigação, o surf. Falava de meu objeto de doutorado, o surf profissional. Falava e falei de um outro objeto também que constituía, por exemplo, minha tese de grado, já que era as memórias do surf. Não? Há câmbio de objetos aí, certo? Então, é interessante apontarmos, não, que outros objetos poderíamos analisar ou problematizar a partir do tema surf. Mira, um outro objeto para mim interessante é o surf praticado em el Uruguai. Que surf existe? É um surf profissional? É um surf amateur? É um surf, bueno, enfim, que características tem este surf, não? Em que playas, por exemplo, são praticados esse surf? É um outro objeto, entende? Quais são as condições, por exemplo, buenas de olas? Bueno, é um outro objeto. Então, vocês terão um texto que não será sobre surf, tá? Tranquilo, pero que vai ter problematizações próprias. Vocês vão identificar que temas este que está se falando, vocês vão identificar o objeto e que o autor está analisando. E esta última pergunta está dedicada a pensar este desplaçamento, não? Que outras possibilidades poderíamos pensar a partir do tema, não? Que deste texto, não? Que estamos lendo, certo? Bien. Atenção, achei que tem um aviso importante, não? Será habilitado um espaço tarefa, não? A tarefa é uma atividade disponível em EVA, certo? Para criarmos. Vocês já subiram tarefas, por exemplo, achar em F1, não? Quando subiram os PowerPoints, subiram através de um espaço, não? Denominado tarefa, não? Uma ferramenta denominada tarefa em EVA. Vocês vão subir, não? Esta leitura dirigida a esta tarefa que vou habilitar em EVA na secção da classe correspondente. O período para subir a tarefa é o horário de término de las classes. Bueno, então, 18 horas de lunes e 18:30 de jueves. Este é o período limite, não? Lembrando o que disse anteriormente. Bueno, hoje lunes vou disponibilizar um texto para pensarmos em lunes seguintes. Então, se a pessoa barrou hoje mesmo em lunes e achei leu o texto e em martes já quer subir, a ideia é que esse espaço esteja habilitado, não? Já em lunes para subir a tarefa. A pessoa pode subir em martes, a pessoa pode subir em miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pero em lunes, não? A las 18 horas vai cerrar, não? A habilitação, vai desabilitar a tarefa. Então,
quem não subir hasta 18 horas, bueno, aí não vai validar esta tarefa, certo? El mismo para los jueves, ¿no? Tendrán una semana para subir esta tarea y bien, hasta jueves modifica horario, tendrán hasta 18:30. La tarea estará habilitada hasta 18:30 para subir a IVA. Bien. As tarefas enviadas depois deste tempo não serão aceptadas, nem as leituras dirigidas de textos que não correspondam ao texto trabalhado em el dia em que se habilitou a tarefa. Então, se eu habilitar uma tarefa hoje, não, para o próximo lunes, serão aceitos os textos, não, os textos habilitados em lunes. Não poderão, por exemplo, subir em este espaço habilitado de lunes os textos de jueves, assim como não poderão subir os textos de jueves em lunes. Entende? Vamos tomar este cuidado, não? Atenção, tomar este cuidado para estarmos validando, certo? Nuestra evaluação, não? Que não é as menos importante e bueno, estarmos subindo assim nossa tarefa a que corresponde, não? No deixou de ser assim uma leitura dirigida, bien, hace parte, não, de la nota, não? As leituras dirigidas, assim como os seminários e os dois parciais, bueno, temos aqui um porcentagem de 400%, não, pensando cada um 100%. Então, se 400 dividido por 4, não, que vai dar nosso 100%, vou totalizar as notas aqui em 100%, depois dividir por 4, e vai dar um promédio aqui, e a partir deste porcentagem promédio, vamos poner achar em EVA, na tabela EVA, lá, no cálculo de EVA, e vai nos dar nossa nota. A partir da nossa porcentagem, vai dar nossa nota já. E tá. Como sabem, é lote, não? Para aprovar, é um 80%. Então, é importante ter atenção a esta suba de la tarea, não? Bueno, como comentava, uma outra evaluação é o parcial, não? Serão 2 parciais via plataforma EVA. O primeiro parcial será no dia 4 de junho, às 16h30. Será habilitado assim, então, este espaço em EVA. Então, se consistirá em uma pergunta múltipla opção de cada texto trabalhado hasta la fecha del parcial. Então, e aí vamos apresentar, não? Vamos estar em cada classe trabalhando com um texto a partir dos seminários e a partir de quem não apresenta os seminários, por exemplo, tem a possibilidade de subir a leitura dirigida e então a quantidade de textos apresentados, não, de seminários apresentados por classe determinará a quantidade de textos que vão estar em el parcial. O parcial, por exemplo, o segundo parcial não é cumulativo, como podem ver abaixo aqui. O segundo parcial é dia 30 de julho de 2020, às 16h30. Consiste também na pergunta múltipla opção de cada texto trabalhado depois do parcial 1 hasta la fecha del parcial 2. Então, hasta o parcial 1 caem os textos, não, trabalhados hasta o parcial 1. Depois do parcial 1 se contabiliza, não, os textos que vão cair no parcial 2, certo? Para não quedar cumulativo. Cumulativo para nós outros é o exame. No exame, sim, vamos evaluar, não, todos os textos. Então, creio que, bueno, tendo esta atenção, não, estamos em casa,
tendremos condições de bueno, sentar, incluso para não nos aburrirmos, não? Quedar em casa sem muita coisa a hacer. Bueno, pegar o texto assim, fazer uma leitura dirigida, já tem umas perguntas, não, que vão dirigir nossa leitura. Vamos atentar ao que é importante assim sacar do texto. E hacemos esse exercício, não, regularmente no semestre, não teremos problemas com o exame, certo?